Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Ninguém sabe que hora vocês estão assistindo, né? Mas nós vamos dar continuidade aí ao nosso assunto sobre a Grécia Antiga, agora focando principalmente a questão de cultura e influência, né? No capítulo passado, a gente viu que a Grécia está localizada na Península Balcânica, não é? Que passou por vários períodos e se destaca na questão de quê? Das cidades-estados, as polis, né? Onde lá tem duas principais cidades-estados em destaque, que é Atenas, toda vida que fala Atenas, democracia. E Espartas, né? Toda vida que falar em Espartas, lembrar da questão militar, né? Excelentes guerreiros, onde quando o menino já nascia, já era a questão de quê? De se tornar um excelente soldado, era uma honra morrer guerreando, e assim vai, né? Bom foi a Antonete mandou uma mensagem para mim, disse, tia, tu tá ficando doida, eu tô assistindo a aula errada. Pessoal, as últimas aulas eu tava falando como se eu tivesse com o pessoal do primeiro do ano passado. Olha o juízo, viu? Para ter uma ideia o que esse isolamento social está causando na professora, viu? Nós vamos destacar três principais coisas aqui na questão da cultura e influência grega, né? A questão do casamento, a alimentação e religião, viu? Casamento, né? Engraçado, o casamento era um ritual, um dos vários rituais dos gregos, não é? Só que era um ritual muito importante, porque a gente sabe que as famílias eram constituídas, né, antigamente para o aumento populacional mesmo. Então, olha aí, na vida dos gregos antigos, era comum participar de vários rituais até sua morte, e o casamento era um bastante importante, pois os jovens completavam a transição para a vida adulta. Engraçado. Tu acredita que o casamento, principalmente para o homem, era a partir dos 30 anos, né? Então, o homem casava a partir dos 30. E as mulheres? As mulheres poderiam ser mais jovens, mas o homem, né, a instituição do casamento era importante para eles a partir dos 30 anos. Essa instituição era tão importante que, no fundo, o jovem tornava-se cidadão somente após o casamento. Para a moça, o casamento dava-lhe a possibilidade de cumprir seu papel definitivo pela sociedade, ou seja, ter filhos. Graças a Deus, né? Gabi, Alessandra, Lívia, né? Mariana, Ritinha, e assim vai as meninas, depois eu vou lembrando o resto, Rafinha, que o casamento mudou, né? Que antigamente a mulher casava para ter filhos e obedecer ao marido. Hoje em dia, a mulher, a maioria não está mais nem querendo casar, né? O foco principal feminino hoje é a sua questão da sua liberdade em todos os setores, financeiras, social e etc. Então, o casamento era um dos rituais, né, da vida dos gregos, né, que tudo girava, né, em torno da religião. Então, o casamento era um dos vários rituais que existiam. E engraçado, nas festas, que eram festonas de casamento grego, sempre tinha um dote. O que era um dote? O pai dava ao futuro marido uma parte de dinheiro, que era para ele sustentar sua família e tal. E aí o resto do dote era quando o pai da moça morria. Aí o marido assumia o resto do dinheiro. Mas toda menina tinha um dote, né? Era tão bom se a gente tivesse dote hoje em dia, hein? Imagina aí, Gabriel, hein? O menino ia tudo atrás das meninas que tivesse mais dinheiro. Então, continuando, né? O casamento era um ritual importante, que até hoje são megas festas e continua sendo um ritual, né? A alimentação. A alimentação na Grécia Antiga foi muito influenciada pelo clima e pela geografia local. Por causa do clima, os gregos estavam habituados a uma alimentação bastante rica em frutas. Deviam sua força e saúde tanto na sobriedade como o hábito de exercícios físicos. Lembra, pessoal, que os gregos, eles tinham já isso, a preocupação alimentar que a gente tem hoje, em se alimentar bem. Um dos alimentos muito utilizado pelos gregos era a azeitona, né? Eu acho que eu sou grega, sou apaixonada por azeitona, né? Acho que também deve ter aí aluno que gosta também. Então, eles se alimentavam muito bem mesmo, e praticavam muita atividade física,
não é? Porque lembra, uma pessoa que tinha uma saúde boa, ela iria, principalmente a mulher, gerar excelentes filhos, filhos saudáveis que seriam excelentes soldados guerreiros, né? Alimentação, a gente fica falando em comida, com certeza deve estar alguém assistindo a aula e morrendo de comer, né? E não vai dividir comigo, peste. Os cereais constituíam a base da alimentação. A farinha de trigo servia para fabricar o pão. A farinha de cevada era dissolvida na água ou no leite para se fazer uma papa, que era o alimento habitual dos mais pobres. De preferência, comia-se legumes e frutas. O pão, né, é um dos alimentos mais antigos da humanidade, não é? Só que nem todo mundo tinha acesso ao pão. As pessoas mais pobres, eles faziam uma mistura, né, da farinha de cevada com água, com leite, geralmente era com água, que não tinha leite, e faziam uma papa, que era o alimento deles, né, dos pobres. A carne raramente aparecia nas mesas, né? Carne é artigo de luxo. É quase o que está acontecendo aqui também, né? Carne está se virando artigo de luxo. Nos dias de festividades, assava-se um cordeiro ou um cabrito, mas frequentemente carne de porco. Quando fala carne de porco, era assado os porcos inteiros mesmo assim, né? A pesca também fornecia uma parte dos alimentos. Os pobres compravam sardinhas e atum dos vendedores. Eu acho que eu sou pobre, né? Porque de vez em quando a gente compra sardinha, negócio bom, né? Porque a gente sabe que essa alimentação, principalmente de frutos do mar, né? E de frutas, legumes, minha gente, é riquíssima, né? É riquíssima em várias vitaminas e vários nutrientes, né? A gente hoje em dia come tudo enlatado, né? Fazer o quê? Comumente, tomava-se a água. O vinho era reservado para os dias de festas e principalmente para os banquetes. Esse vinho era misturado com água muitas vezes. Em geral, o grego fazia 3 refeições. Ao levantar-se, tomava uma refeição ligeira de pão e um vinho puro. Ao meio-dia, um almoço, né, bastante reduzido. E à noite, né, a refeição principal era à noite, que em tempos de festividade se tornava um banquete, né? Quando fala hoje banquete, a gente lembra de um lugar assim, cheio de comida. Oh, meu Deus, a gente lembra do cuscuz, que Antônio Neto, da família de Antônio Neto, né? Meu Deus, Antônio Neto, quando começar as aulas, cara, tipo assim, mata a gente, pelo amor de Deus, faz cuscuz, né? Precisamos de cuscuz, cuscuz é vida. Por favor, Larissa, acorda. Vamos prestar atenção na aula, coração de Jesus 3 vezes. Então, o banquete era uma festividade, onde nesses banquetes, quem mais tinha o privilégio eram os homens, que eram servidos. Tem tipo um sofá que é chamado de vanda, eles ficavam deitados, tinham música, vinho, dança, né? Conversavam, eram servidos pela mulher. Mas os banquetes não eram todo dia não, né? Eram em momentos importantes, em dias de festividades, né? Mas a gente sabe que uma das principais coisas dos gregos se chama religião, né? Os gregos, eles eram politeístas. O que isso diz? Acreditava em vários deuses, né? Eles tinham uma adoração de vários deuses. Eles não eram como nós somos hoje, monoteístas, né? A gente acredita em um único Deus. Não, eles tinham vários deuses, né? Os gregos eram politeístas, ou seja, acreditavam na existência de vários deuses, mesmo não adorando a todos. Isso porque, usualmente, um deus predominava em uma determinada polis. Estes deuses tinham formas e viviam próximo aos homens. Suas ações e decisões não estavam tão distantes da humanidade. A principal característica deles, eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses. E os deuses, a mitologia grega é belíssima, né? Riquíssima. E os deuses deles, eles tinham forma humana, o nosso corpo. E também tinham, vamos dizer assim, sentimentos igual ao nosso. Amor, ódio, raiva. A principal diferença dos deuses para os seres humanos estava na questão da imortalidade. Eles eram imortais e nós somos mortais, né? Então, os deuses eram, a principal palavra, politeísta. Acreditava em vários deuses. Os mitos podem ser entendidos como uma tradição oral que, depois de muito circularem pela fala,
podem hoje ser lidos e acessados pelos historiadores. É uma forma de dar sentido ao mundo. Os mitos, portanto, exprimem a forma de como os gregos lidavam com a natureza, com os sentimentos e como respondiam questões como a origem do universo. Eles faziam parte dos sistemas de crença dos gregos, não é? Os mitos, minha gente, eram uma maneira de... Eles eram passados de geração a geração, não é? E era uma maneira de, vamos dizer assim, contar histórias. Tudo girava em torno da religião. Quando se falar nos gregos, tudo girava em torno da religião. Uma coisa curiosa era que cada casa grega, ela tinha tipo um altar. Hoje, por exemplo, principalmente os católicos, tem um altarzinho ali que põe uma vela, uma coisa, né? Os protestantes, geralmente, eles não têm adoração de imagens, né? Aí, o que acontecia? Os gregos, eles tinham um altar lá onde tinha uma chama, onde tinha um foguinho, certo? Onde representava a união das famílias. Então, a mulher era responsável por manter esse fogo aceso. Então, todo dia ela ia colocando incenso, coisas que lá representavam a união da família. E a religião, eles tinham tanto cultos, né, domésticos em casa, como tinham cultos também para o público, né? Cada cidade, nós vamos observar, tinha o seu Deus. Por exemplo, pessoal, aqui em Brejo Santo, um dos principais, né, padroeiros da cidade, o Coração de Jesus. Então, cada cidade grega, que elas eram separadas, né, palavras-chave, autônomas, elas tinham liberdades políticas. Cada cidade grega também tinha o seu Deus, que era adorado, não é? Então, o Deus que era adorado na cidade poderia não ser adorado na outra. Os gregos acreditavam na existência de 12 divindades, não é? Que se uniam em seus tronos no altar do Monte Olimpo, onde eles moravam, né? O pai de todos os deuses era Zeus, casado com Hera. Apolo era o deus do sol e protetor das artes. Ares era o deus de guerra. Poseidon, do mar. Afrodite, a deusa do amor, né? E Talas, Atena, a deusa da sabedoria, entre outros. Então, se você observar, cada deus representava uma coisa, não é? Só que os deuses dos deuses era Zeus. E o engraçado, pessoal, eu não falei que a religião era o ponto principal dos gregos, não é? Tudo girava em torno da religião. Por exemplo, que nós vamos ver na próxima aula, as Olimpíadas. As Olimpíadas surgiram em homenagem aos deuses, principalmente a Zeus. O teatro surgiu em homenagem ao deus Dionísio, não é? Então, tudo girava em torno da religião, não é? Geralmente, esses deuses e deusas eram associados a fenômenos naturais. A arma de Zeus, por exemplo, era o raio. A tempestade seria efeito de sua cólera, de sua raiva, de sua ira, né? Por sua vez, os terremotos que eram comuns na Grécia eram explicados pelo mau humor de Poseidon, que batia com seu tridente no fundo do mar, né? Então, estudamos aí um pouquinho, né, da cultura e influência dos gregos. Vamos dar continuidade na próxima aula. Por favor, prestem atenção, né? Não precisa ficar aí, né, Maglione, cutucando o colega, né, que você está em casa. Preste atenção que na próxima aula a gente continua. Um cheiro, meu povo.